independente de ter ou não ter o diagnóstico preciso, enquanto não chega ao especialista correto, essa questão de agradar ou reclamar. Porque às vezes você tem uma criança sem foco na escola, e aí a professora, eu acho que é isso. A mãe do outro diz, o meu era assim, ele é isso. Começa a rotular. E aí os pais começam a modificar, ou agrada demais, ou de repente reclama demais. Qual é a visão de um neuropediatra nessa questão do agradar, do reclamar, inclusive até comparar, né? Quando se tem mais de um filho, fulano consegue, você não consegue, como é que pode? Qual é a sua palavra de um especialista dentro desse contexto que eu falei? Realmente é assim, quando se tem mais de um filho, acontece, é uma coisa que a gente vê realmente de uma forma comum, comparação mesmo involuntária, mesmo no silêncio dos pais. Então, quando é um filho único, obviamente não tem tempo de comparação, mas de 2, 3 filhos, um se destaca mais, um é mais estudioso, o outro é o desatento, mas vai bem nas notas. Então, é comum acontecer isso, tem que ser trabalhado, obviamente, com a família, individualmente. Se a situação ficar um pouquinho mais difícil, procurar ajuda para ver de que forma, orientando os pais, os responsáveis por isso, para evitar que esse problema se torne mais grave. Com relação à superproteção, à permissão, isso também é realmente uma situação grave, porque, independente de qualquer diagnóstico, em se tratando da neurologia, não se deve tomar essa postura, porque a criança, ela tem um poder de entendimento, ela pode usar isso a favor dela e se tornar uma criança, um grau mais extremo, até intratável. É a criança que se torna um imperador, então ele vai mandar nos pais, mandar em todas as pessoas da casa. Então, não se deve, independente de qualquer diagnóstico, e menos ainda um possível hiperativo, e se ele for, de fato, hiperativo, um déficit de atenção com hiperatividade, menos ainda, porque ele não pode, ele já tem aquela impulsividade involuntária, e se, em cima disso, os pais fizerem toda uma permissão, com medo do que pode vir a acontecer, vai piorar. Então, isso tem que ser feito com a ajuda de profissionais para orientá-los. Muitas vezes não existe nem o diagnóstico, como você falou, e os pais partem para isso. É tão errado quanto. No entanto, você tem que ter o diagnóstico com o profissional para poder não haver confusão. Também não adianta repreender essa criança. É uma criança que tem desatenção, uma criança que não está indo bem, por exemplo, nas notas da escola, ou a professora reclama muito do comportamento, não é com a repreensão que nós vamos conseguir algum êxito. Então, daí o profissional tem que entrar nessa situação para orientar. Sempre é uma orientação. Existe dentro do tratamento, além, se for necessário, um tratamento medicamentoso, esse acompanhamento paralelo de informação para os pais, para a família, para os professores, de como lidar com essa criança. Porque também não é repreendendo, punindo, castigando, que você vai ter uma resposta positiva. Nem tanto, nem tão pouco. Então, nem muita proteção, nem muita repreensão. Então, essa medida é individual. Realmente não existe uma fórmula exata, mas é o acompanhamento que se faz paralelo ao possível tratamento medicamentoso que a gente consegue.